Muito boa noite a todos, bem-vindos às nossas jornadas de oração. Hoje é a centésima não sei dizer, desculpem, é 190, como é que é? Centésima, não pode ser 90ª, como é que se diz 90 em coisa? 80ª, 90ª, 190ª jornada de oração. Um de vocês que escreva aí para eu ler corretamente, se faz favor. É 190. Às vezes também não sei dizer as coisas, sabem muito bem. Olá, Ana Lopes, boa noite. Nélia Ferreira, boa noite. Como é que se diz 190 por escrito? José Almeida, boa noite. Bem-vindos ao nosso espaço, onde nós fazemos a oração. Lúcia Maria, Santos Maria, boa noite, um beijinho. Lúcia, escreve aí, por extente 190. Olá, Daniel Trepado. Diolida Gonçalves. Não escreve. Nilza Pacheco. Não está, Nilza Pacheco. Neisa Mendes, que não está aqui. Mas eu vi. Marilene de Souza, boa noite, minha amada, como estás? Muita luz para ti. Lília Vitória, como estás? 190ª jornada de oração. Já estão aqui a escrever. Isso é que é bonito. Assim é que é bonito. Olá, boa noite, mana. Estás bem a tua família? Boa noite, Helena. Ricardo Fernandes, mas calor, agora sim, agora nem tenho o casaco. Mas não posso te agradecer, tenho que te maldizer pelo bem que me quisestes. Ou seja, o mal que me quisestes e o bem que remediastes. Diolinda Fabião, boa noite. Sim, quando precisarem de alguma coisa, é o Ricardo Fernandes, percebe dessas coisas todas, podem nos chamar. Mas chamem-no com um ano de antecedência, claro. Como são vocês, podem chamar no dia anterior. E aí vocês de Coimbra, se precisar alguma coisa no esquentador, no aquecimento, isso assim, é chamar o Ricardo Fernandes, que ele logo vai aí. José Luís, como estás? Boa noite, afilhado, grande abraço. Ana Cristina, Silvia, como é que estão os teus meninos, Silvia, os teus meninos, o teu menino e a tua menina? Porque o teu menino já é grandinho. Vânia Amaral, melhorzinho ou não? Diz lá alguma coisa. João Gabriel, Bairradas, também está tudo bem por aí? Boas noites, Anabela Raposo Montes. Um abraço, sim. Alzira Santos, como as coisas estão por aí? 90ª. Não leva o acento. Portanto, tenho que escrever depois. Olá, Círculo Fraternidade. Conceição Ribeiro. O Círculo Fraternidade está a pedir para a gente partilhar o direto, não é partir. Gratidão. Conceição Ribeiro, beijinhos. Maria Coutinho. Está tudo bem? Olá, amiga Fernanda, Godinho, um abraço. Oraste por mim. Calhando não, esqueceste. Olá, Túlia Veloso, quando é que me vais a visitar? Um abraço de luz. Joaquim Barreiro. Olá, meu grande amigo. Um abraço de luz. Maria Luísa Ribeiro Pinto. Olá, boa noite. Pronto, ainda bem, Lilia Vitória, que vai tudo bem, obrigada. Olha, tens muita sorte, Mariela de Souza. 8 graus em Cuiabá, MT. Vocês aí do Brasil, como é que eu posso ver a novela Viagem? Não dá aqui em Portugal, nem pelo YouTube. Não se consegue aceder. Se houver uma maneira, vejam lá se me ajudam, vocês aí do Brasil. Porque eu quero rever a novela Viagem. Já havia há muitos anos. Em 1980, 80 e tal, quando ela foi feita. Adriano Silva Gomes, estás bem? Júlia Amália, boa noite também, beijinhos. Estão bem, Silvia? Ainda bem. Sérgio Parente,
Ótima noite para todos os presentes. Ai, ótima noite. 190. Pois. 190. Mas não era isso, Lúcia. Tinha que ser 190 sem ser escrito assim. Há uma maneira, por exemplo, quando é 80, nem sei dizer. É 90ª. Acho assim. Ou vê lá nos outros. Santos Jorge, boa noite. Mário Henriques, boa noite, está tudo bem? Lucia João, boa noite, um abraço de luz muito grande. Olá a todos, mas porte-se bem, Círculo de Fraternidade. Aqui está, 38 graus, Cuiabá, é muito também. Fabiano Galo, boa noite, aí também está muito calor, não está? Um abraço de luz. Fátima Saraiva, boa noite. Saúde bem, o resto muito mau dia. Olha, eu hoje também achei que foi muito mau dia, tive que ir ao dentista, ó. O Adriano mandou uma coisa, um boneco bonitinho. Pronto, ainda bem. Tem um ar muito jovial. Pois tenho, hoje até parece mais novo, não parece? Parece coisa. Parabéns e muitas felicidades à Túlia, porque ela fez anos, não foi? Helena Martins. Então demos os parabéns à Túlia. Parabéns, Túlia, muitos anos de vida e muitas amizades e tudo de bom. Os meus mais sinceros parabéns. Prontos. E para aqueles que fizerem anos também. Parabéns, ficam já dados. E para aqueles que já fizeram, que vão fazer também. Parabéns, fica já tudo dado. Então, Rita Paulino, Balnobre, Brasil, 40 graus, chegando. Luz e paz a nosso caminhar. E é verdade, temos que precisar disso. Não, no Netflix não há novelas. Isso cá no Netflix Portugal não há, só se for no Netflix lá do Brasil. Fernanda Francisco, como é que vão todos? Rui Carvalho, como é que estás? Há tanto tempo. Um abraço de grande luz. Eu procurei o DVD de novela, mas não existe. Somos somente no Globoplay, através da assinatura. Ora, bolas, mas eu estou em Portugal, não posso fazer assinatura no Globoplay. Como é que eu fazia, Fabiano? Fazia a assinatura só até ver a novela, depois, pronto, parava. Está bem, Lucia, ainda bem. 190ª. Olha, a Cláudia escreveu logo para coisa. Mas, Cláudia, qual é a 190 da gente dizer escrever e 190ª? Isto tem um nome. Qual é? Para a gente todos aprender a dizer em numeral, tu é que sabes, tu é que és professora nessa área. Podes explicar, se faz favor. Helena Reis, muito boa noite, um abraço de grande luz. Fernanda Godinho. Gratidão também para ti. Mónica Gomes, calma, serenidade e tudo de bom para ti. Fernanda Godinho foi o quê? José Luís mandou os parabéns para a Túlia também. Beijinhos. José Luís, manda uma imagem por mim para a Túlia assim. Parabéns. De todos nós, escreves todos nós, está bem? Túlia Veloso, Henrique, hoje tem que ser parabenizada. Olha, não sei se disse bem. Olha, isso é que é uma coisa de dar os parabéns à Túlia a dizer que ela vai ter menos anos de vida. Isso era a mesma coisa que eu dar os parabéns aqui à Santa Frufru e dizer que ela tem menos anos de vida. Olha, isso não se diz, Mónica Gomes. Deseja-se muitos anos mesmo que a pessoa esteja a morrer. Isso. Eu disse parabéns para todos os que fizeram anos, os que fazem anos e os que venham a fazer anos, porque é a passagem de ano deles.
Vês? Helena Oliveira, está tudo bem? Helena Reis, está tudo bem? Rosário Santos, olá, boa noite, minha amiga. Também já não a vejo há algum tempo. Número ordinal. Está bem. Número ordinal é a 190ª, não é? Isso é o número ordinal. E o outro é cardinal? Ou o que é? Pode escrever mesmo, olha. Número ordinal e pões à frente. Quando se diz número ordinal, diz-se assim. Quando é para dizer como a Lúcia escreveu, tem que ter outra coisa para dizer, porque ela escreveu bem, 190. Lourdes Tavares. Olha, encontrei aqui. Meninos, vamos ao trabalho. Nós estamos aqui para se ajudar uns aos outros. Vamos ajudar a Lourdes Tavares. Mandei 3 corações para ele. Um de vocês. É só preciso. Maria Luísa Ribeiro Pinto podia dizer por isto, Happy Valentines de todos nós, para a Túlia. Clara Fonseca, um abraço de luz. Olá, Dete Margarida. Estás bem? Está tudo bem? E o Pedro está bem? Abraço de luz. Lá está Alzira, pois. Então hoje não disseste boa noite, pai? Está aqui. Boa noite, filha, como estás? Dete Margarida. Boa noite, filha. Já houve alguém aqui que mandou, só não mandou um desenhinho. Já está aqui o que eu preciso para aquela irmã. Também vamos aqui dar uma ajuda à Rita Paulina Valnobre, se faz favor. E ao Fabiano. Também houve qualquer coisa que senti. E assim fica já tudo resolvido. Vá. Assim estamos bem. Sim, estamos bem. Tens que me vir visitar. Tenho andado com saudades tuas, Tete. Mas vê a coisa. Antes, já os vi, já estava assim todo. Sim, senhor. Para o Fabiano e para a outra pessoa que eu disse. E depois eu dou mais uma vista de olhos para quem precisa mais. Aquilo foi o que eu senti, é o que eu estou a dizer. Vá. Pois, assim está bem. Vá. Sejamos fraternais uns com os outros. Sim, senhor. Está bem? Obrigado por vocês serem gentis e por estarem a ajudar uns aos outros. Vocês pensam que não fazem nada e que não ajudam ninguém, mas olha que ajudam mais do que o que vocês pensam. Por isso, vamos lá. Então, passando a tempestade, vou no sábado. Mas não é no proibido no sábado. No domingo não é. Não sei. Faz como entenderes, mas acho que deves vir visitar o teu pai e as outras pessoas também podem dizer que são de acordo comigo, que é para ela ficar zangada, porque já tenho saudades tuas. Nuno Marinho. Boa noite a todos. Sou novo por aqui. Se é novo por aqui, seja bem-vindo, Nuno Marinho. Vamos dar todas as boas-vindas ao Nuno Marinho. E alguém pode lhe explicar o coisa. Maria do Céu Souza, boa noite e um abraço de luz. Um abraço também, Nuno Marinho. Se quiser dizer alguma coisa, pode escrever.
Sim, senhora. Então vamos lá ver. A última vez que fizemos o direto, eu hoje quero-vos falar de uma coisa. A nível espiritual, muitas vezes, vocês vão falando uns com os outros e tomando atenção só. Sim, senhor, bem-vindo. Lúcia João, muito obrigado. Um abraço de luz muito grande. Pronto, está bem. Se este fim de semana não é proibido, está. Nuno Matos, boa noite. A todos, estás bem? Está tudo bem? Os meninos estão bem? Os meus queridos afilhados estão todos bem? Eu estava-vos a dizer que queria fazer uma reflexão, uma meditação sobre uma coisa que me incomodou, que eu por acaso tenho estado a fazer um estudo sobre uma coisa e a conversar. Está bem, Deta, então vai, porque eu quero ver-te. Então, o que acontece é o seguinte. Tenho lido muito sobre muitas coisas, como vocês sabem. Às vezes tenho os meus amigos espirituais que me dizem algumas coisas e depois há umas contradições. Há umas contradições que eu não gosto nada. E não gosto, e tenho que falar com ela sem falar em nome de ninguém, nem de coisíssima alguma. Hoje temos aqui temos o São Francisco, aqui pertinho, mas tem a boca calada porque eu fechei o som. E a Santa Frufru, não podem comunicar. Mas tem aqui um santinho, aqui ao pé de mim, um santo, não, um espírito. Eu vou falar com ele. Boa noite, senhor espírito, como está? Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, senhor espírito, o que deseja a estes irmãos todos? Muita saúde. Muita saúde? Muita paz e muita força. Muita saúde, muita paz e muita força. Olha que é um boiro. Vê-se mesmo que és um espírito encarnado. Porque era por isso que eu quis fazer isto. Porque um espírito que já não está na Terra não responde assim. E às vezes há pessoas que recebem comunicações dos seres espirituais assim dessa forma como tu respondeste. Há uma forma que os espíritos têm, que é a forma de conversarem com os humanos, mas a forma de conversar com os humanos não é a forma que nós temos de conversar uns com os outros. E muita gente tem a sensação de aqueles que conseguem ter conversas com seres espirituais têm muitas vezes não sabem fazer a diferença, ou porque não compreendem, ou porque não sabem traduzir a mensagem, ou então porque acham que as pessoas só compreendem se elas dissessem como tivemos a conversar uns com os outros. Mas não. Nós, como temos uma personalidade material, estamos limitados na nossa própria espiritualidade. Nós, como um todo, não estamos aqui como um todo. Porque parte de nós está esquecida. Nós podemos reduzir isto à materialidade para melhor percebermos ao consciente, subconsciente e inconsciente. E ao inconsciente ainda mais profundo. Pronto. Então, esse é que é o nosso todo. Essas três coisas é que é o nosso todo. Mas nós só usamos na matéria o consciente e usamos um pouco do subconsciente. Logo, só usamos parte de nós. Então, nós ao conversarmos aqui todos na Terra, somos todos espíritos encarnados. Somos energias, pelo menos para alguns, e para outros espíritos encarnados, usamos uma linguagem muito própria, que é as nossas línguas, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Os seres espirituais, ao comunicarem ou ao mandarem uma mensagem para nós, não o fazem no mesmo nível que nós, porque eles usam uma linguagem diferente, que é uma linguagem que é traduzida pela percepção extrasensorial. Não é uma linguagem de palavras, é pela percepção. Só os seres desencarnados que estão mais próximos da atmosfera terrestre é que falam a nossa linguagem. Mas esses estão quase ao mesmo nível que nós. Estão um bocadinho só mais acima, porque têm mais liberdade.
Mas, por exemplo, em questão do conhecimento de vidas anteriores, não têm assim tanto conhecimento, têm o mesmo que nós, porque ainda estão muito perto da nossa atmosfera. A ver se me entende. Então o que é que acontece? Que às vezes, por exemplo, o nosso anjo da guarda não está assim tão próximo da atmosfera, tanto que ele está ligado, não está sempre presente connosco, está sempre presente connosco, sempre energeticamente, é através da energia, e aí está sempre presente connosco. Ou seja, ele projeta-se para nós, uma projeção contínua, mas por vezes ele consegue caminho para estar mais junto a nós e até se pode transformar um pouco e dar-nos condições para nós o vermos e podermos conversar com ele na nossa linguagem. Então, mas porque os espíritos protetores são espíritos ainda em evolução. E eles chamam-se protetores, que é aquela transição em que nós, como energias, temos de passarmos de um campo físico para o campo completamente espiritual. E quando se der essa transformação ou esse andamento certo, eles raramente só vêm à Terra por missão. Já seguem para outros planos espirituais. E é desses planos espirituais que muitas vezes vêm as comunicações. E muitas comunicações são lidas e são refletidas e não refletem, vamos lá, o intermediário da mensagem altera a mensagem original. Porque às vezes não a compreende e tem medo de a deixar passar. Então o que é que acontece? Acontece que muitas vezes, em muitas comunicações espirituais que existem por aí, por todo lado, por isso é que é preciso ter esse cuidado, as comunicações não são totalmente erróneas, mas também não são totalmente verdadeiras. Não são totalmente verdadeiras e podem induzir cada um de nós em erro, que é o que acontece muitas vezes. Então, o que é que acontece? Acontece que em algumas comunicações de outros irmãos e irmãs que eu tenho abordado, tenho percebido e tenho lido que sobre esta história da pandemia parece que os seres espirituais só sabem explicar aquilo que nós sabemos explicar, mas eles sabem muito bem. Eu tenho dito aqui para vocês que a espiritualidade nesta pandemia, porque isto é uma guerra biológica e vocês esqueceram-se que estamos em guerra biológica, que não é provocada pela espiritualidade, que foi provocada pelos homens, logo, através do livre-arbítrio, a espiritualidade não pode fazer grande coisa, tem que ser os homens a fazer. Então existem os homens do bem, que são aqueles que se dedicam à oração, à contemplação, à adoração do próprio universo, e são aqueles que se dedicam a pensar em soluções para o que está a acontecer. E esses têm a capacidade, mais tarde ou mais cedo, de ir abrindo o caminho. Felizmente, há umas semanas, a esta parte, não muitas, esse caminho já está aberto. Então aí é que começa a haver a intervenção espiritual, porque teve a permissão para intervir no mundo material. E essa permissão foi dada através da nossa conduta, do nosso comportamento, da nossa meditação, da nossa oração e da nossa entrega ao amor mais puro de todos os amores. A verdade, porém, é que pode haver uma condição dos nossos mentores espirituais para estas coisas que acontecem na Terra, que é do livre-arbítrio do homem,
uma vez que eles estão mais perto de nós, de nos poderem auxiliar. Mas o auxílio deles também é limitativo, não é abrangente, é focalizado. Agora, dos outros seres espirituais mais elevados, ou seja, com maior conhecimento e maior despreendimento da Terra, já não é bem assim. Esses já não podem estar a interferir com o campo da Terra. Tiveram o seu tempo. Podem interferir quando a Terra solicita ajuda, mas não pode alterar os factos da Terra. O que eles podem fazer é preservar o essencial da vida humana e preservar o essencial da Terra para que as coisas não descambem e para que o homem não se destrua a si próprio. E eles nisso poderão, então, através dos nossos anjos, dos nossos espíritos protetores, mandar uma mensagem, mas não é uma mensagem de conversa como nós aqui. Uma das coisas nas mensagens é que aparece muitas vezes como se isto fosse um castigo para a humanidade. O homem castiga-se a si próprio e permeia-se a si próprio. Não são os seres espirituais, não é Deus, não é qualquer tipo de divindade, é simplesmente as atitudes, a forma, o caráter, a forma que o homem tem de comunicação, de sentir, a bondade ou a maldade do próprio homem é que criam o caos na Terra. Quando o homem cria o caos em determinados campos que não pode criar, aí vem a intervenção divina. A intervenção divina faz-se de uma forma muito direta, porque todos nós temos, quer os nossos anjos da guarda, quer os espíritos mais elevados, ou os seres energéticos mais elevados, os putas e tudo isso assim, os maomés, isso assim, têm com a entidade máxima que as pessoas chamaram Deus. Deus é um conjunto de energias, de seres individuais que já viveram muitos séculos. Nós não podemos querer compreender o princípio das coisas e muito menos ir compreender o fim, porque muitos de nós não vamos assistir a fim de nada, vamos assistir simplesmente a transformações, atrás de transformações. Evidentemente, se os homens de mal quiserem destroem a Terra, é verdade, mas não a destroem na totalidade. O que pode acontecer é por uma questão de movimentação de todo o planeta, de toda a nossa galáxia, pode acontecer alguns desaires e desastres naturais, que foi o que aconteceu quando o tempo dos dinossauros, e cair aqui um meteorito muito grande, enorme, ou uma pedra grande, e destruir parte do planeta, até destruir alguma parte da Lua. Então o que é que acontece? Acontece que aí essa destruição não se dá por castigo, mas dá-se apenas para harmonizar toda a galáxia. Porque a galáxia tem que estar toda em harmonia. Ora, acontece. Também na espiritualidade, a grande espiritualidade, também pode, de alguma forma, para equilibrar o movimento da própria Terra e da própria humanidade, para equilibrar, pode provocar alguns desequilíbrios em determinada parte, mas que isso não vai trazer desvantagens, vai trazer vantagens. Alguns irmãos que têm necessidade de experienciar determinadas coisas são intuídos a ir para esse caminho de destruição. E isso é completamente, mas não é por castigo, é por experienciação. A gente pensa que o castigo vem das divindades, mas o castigo não vem das divindades. O castigo vem de nós próprios.
das nossas atitudes, da nossa maneira de ser, do modo como comunicamos os outros, da compreensão, da aceitação dos acontecimentos que se estão a dar na Terra, do auxílio que damos à própria Terra e às próprias nossos irmãos e irmãs, nossas pessoas que habitam a Terra, e sejam eles católicos, sejam batistas, sejam evangelistas, sejam do Jeová, sejam das seitas, protestantes, sejam ateus, não importa nada isso. Creiam ou não creiam, todos fazem parte deste grande plano que é o plano da criação e do desenvolvimento, que se pode dar em duas partes, uma como Draven dizia e outro como a própria espiritualidade diz e outro como alguns filósofos dizem e alguns cientistas. Ora, o que está a acontecer neste momento na Terra foi uma permissão dada do homem para com o homem. Ou seja, nós, através dos nossos comportamentos, da nossa ganância, do nosso egoísmo, da nossa incompreensão, estarmos sempre a passar uns por cima dos outros, de estarmos a fazer esses males, de sermos irascíveis, criamos condições apropriadas para que outros homens de outras nações e de outros lugares tivessem um campo fértil para fazerem uma sementeira, que é a sementeira da desgraça. Foi então a transformação deste vírus não natural, porque todos os vírus que são transformados pela própria natureza e vêm secundar ao homem, são automaticamente controlados e ficam restritos à zona onde isso aconteceu, ou a zonas que tenham climas idênticos, formas de cultura idênticas, que tenham uma atmosfera idêntica e não saem daí, não se tornam a nível global e rapidamente se controlam. Como neste caso não foi a natureza, foi o próprio homem que criou em laboratório este vírus, ele tornou-se incontrolável, porque o próprio homem que o fez, não foi só um, nem dois, nem três, teve que ser um país com a concordância de outro país, com o conhecimento de outro país. Porquê? Porque há muita gente sobre a Terra. E o homem decidiu que não pode haver muita gente sobre a Terra. Então o homem decidiu, tanto que há países que tratam muito pior os velhinhos, os idosos, os maduros, do que nós, que nem sequer nesta pandemia lhes deram a assistência que nós ainda demos ao nosso. E eu acho que nós ainda tratamos muito mal os nossos velhotes. Os nossos pais que estão em lares, as nossas mães, aqueles mais adoentados, eu acho que nós tratamos-los mal. Porque só se provava que nós tratámos bem se não houvesse um único que tivesse sido contaminado, depois da consciência que havia este Covid-19 ou coronavírus. Mas há em países que nos lares não há qualquer tipo de tratamento. Evidentemente que a morte nos lares lá é muito superior à de cá. Pronto. Agora, também reparamos que foram os homens de boa vontade, ou que a sociedade acreditou nesses homens, que dirigem esses lares com os fundos que nós proporcionamos ao Estado para o Estado atribuir, foram geralmente, e a maior parte, foram esses lares que, com a ganância, lá está, de criar melhores condições de proteção, deixaram o vírus entrar e puseram aquela pandemia, esta guerra biológica que está, então, puseram nesses idosos. São de uma grande... Eles têm a maior responsabilidade das responsabilidades. E a lei da causa e do efeito é muito severa, mas não é severa porque alguma entidade a pôs severa. É severa por natureza. E na Terra, então, é severíssima. Então, quero dizer com isto que essas pessoas que não tiveram o bom senso e que tinham meios
desde dinheiro, e que deveriam ter as condições, porque um lar só se abre para ter condições, e eu estou a dizer que em Portugal a maior parte dos lares estavam a ser controlados e geridos por instituições que, embora sejam instituições sem fins lucrativos ou para dar assistência, são instituições que são, não é pagas, como se diz, são subsidiadas pelo Estado. E nesses não deveria entrar um sequer. Então os trabalhadores deles, e os diretores, e os chefes, e os provedores, é que são responsáveis por o que aconteceu nesses lares. Porque eles não tinham falta de dinheiro, cobram muito para lá ter as pessoas, e não fizeram, levaram isto como se fosse uma coisa qualquer. E, portanto, eles devem ser chamados à responsabilidade. E esta falta de nós, como seres humanos e povo, nunca dissermos nada, é que vai dar a permissão para que acontecimentos como esta guerra biológica que estamos a passar se dê. Porque se nós não dessemos a permissão que demos a vários países, pelo menos a um país e a outros mais, e não quiséssemos ser mais papistas que o Papa e fazer só negócios com esses países, deixar as pessoas desses países vir para os nossos países, e eles não respeitarem os nossos costumes e trazerem mercadoria que nada valiam e quiseram-na vender, mas serem subsidiadas pelo nosso Estado e pelo Estado deles, tiveram muito mais vantagens de fazer negócio. E foi uma época áurea de negócio para eles. E foi uma época negra de negócios para nós. E continua a ser. Nós permitimos, nós nos silenciamos, nós até fomos às lojas deles e fazer os negócios com eles, nós até demos passaportes a eles, dourados. Então, nós somos responsáveis por compactuarmos com essas nossas atitudes. Resultado, Portugal não tinha necessidade de passar por isto desta forma que está a passar e continua a passar e vai continuar a passar devido às atitudes, quer que os governantes, quer que os ministros, quer que os deputados, quer aqueles das câmaras, das juntas que permitiram e quer nós que permitimos a eles e nada dissemos. Remungámos muito quando eles apareceram nas nossas terras. Muito. Renucámos. Mas nós não fomos, por exemplo, para a África e fazer com a África negócios. Nós fomos para a África roubar. Ainda temos uma fatura a pagar por causa disso. Nós quisemos ir para ali quando havia pessoas mais necessitadas. Porque nós é a nossa obrigação ajudarmos todos os povos, mas termos em consideração qual a cultura que esses povos adotam. E se eles adotam uma cultura de falta de respeito, de consideração pelos direitos do homem, da mulher e da criança, são logo à partida pessoas que estão numa linha de pensamento e nós estamos noutra, não nos interessa. Então não permitimos que eles venham roubar a nossa cultura e o nosso conhecimento e não vamos roubar a mão de obra barata e não vamos ser carápulas para vendermos os nossos produtos com um preço com maior lucro. Vamos mandar fazer a eles desde as calças às roupas, isso assim. Tudo isso tem um preço. A ganância tem um preço. E agora o que é que acontece? Acontece, muitas pessoas vão acabar por passar fome, outras pessoas acabaram por desencarnar pela vontade do próprio homem, não tem a ver com Deus, e nem com a espiritualidade, e outras pessoas vão passar mal. Porquê? E quais são essas pessoas que vão? Principalmente aquelas que foram demasiado permissivas conscientemente e que tiraram dividendos dessas trocas. E esses serão os primeiros a ser afetados. E geralmente, se nós formos estudar caso por caso, vamos encontrar pontos de encontros comuns das atitudes
menos boas, menos dignas e mais negativas que tivemos. É assim como nós termos essas atitudes para com o nosso vizinho, para quem está à nossa frente e ao nosso lado. Nós temos que lembrar-nos que as desgraças, mesmo a doença, um acidente de automóvel, vem muitas vezes do nosso descouro, da nossa ignorância, da nossa insensatez, da nossa revolta e muitas vezes da nossa incompreensão. Então, para pôr fim a todas essas coisas, o que é preciso? Tornar-nos humanos, muito mais humanos do que aquilo que somos. E temos que começar por aí, não é? Nos tornarmos espirituais. Muitas dessas comunicações dizem isso é porque há uma falta de crença, uma falta de fé. E propaga-se isso. Não é nada disso. Porque cada um, no seu interior, tem a fé nem que seja adormecida. É só uma questão de tempo para ela despertar e para as pessoas fazerem algo que têm de fazer. Então, as pessoas vão muito mais pelaquilo que se fala, que é como um castigo, que é como algo muito maligno para nós porque nos portamos mal. Não. Nós nos castigamos, nós nos premiamos. Nós escolhemos o que semeamos. E contra factos não há argumentos. E aqui, neste pedaço, não é preciso pôr Deus nem o diabo. É preciso pôrmos a nós próprios e cada um de nós assumir as suas próprias responsabilidades. E agora pergunto a vocês, então, mas como é que assumimos as nossas responsabilidades? Muito fácil. Comecem a pensar como é que vocês têm tratado, e numas reflexões atrás eu já tinha-me referido ao problema, como é que vocês se têm tratado uns aos outros desde pequenos. Qual foi o auxílio que vocês se deram e fizeram? Quais foram as coisas negativas que vocês deram e fizeram? E como é que vocês estão hoje? Se estão na mesma linha, vocês estão errados. Estão a contribuir para o andamento da desgraça mundial do vosso país, do vosso local, da vossa aldeia, da vossa cidade, do vosso país, dos vossos continentes e do mundo. Por isso, não chamem quem não devam. Chamem os seres espirituais e a grande espiritualidade para nos auxiliar do erro que nós cometemos, para que nós sejamos intuídos da melhor forma para corrigirmos todos os erros. Claro que isto é um processo contínuo. Muitas vezes, e há anos, que nós conseguimos ser mais positivos, mais criativos, mais compreensivos. Há outros, é como um inverno. Conseguimos ser mais negativos, mais mesquinhos, mais ordinários. E é por isso que muitas pessoas preferem desistir da vida, de continuar na vida, porque começam-se a sentir desenquadradas. Porque as outras pessoas mais malignas não têm a compreensão, nem o jeito, nem a paciência, e nem querem ter, de dizer-lhes não, vocês estão perfeitamente enquadrados, o que é que estão numa linha de pensamento e de ação, que isso é que é importante, numa linha de ação diferente. A vossa linha de ação está correta, a nossa também está correta, mas são linhas de ações diferentes. E quando os povos começam uns contra os homens começam e os povos uns contra os outros por questões meramente culturais e por imposições, isso quer dizer que temos pela certa uma desgraça. Ou uns se vão matar aos outros, ou uns matam uma comunidade sem jeito, sem ninguém esperar. Quando nós tivemos esta noção de que podemos tirar a vida uns dos outros e acharmos isso normal para nós estamos no caminho da destruição. Quando nós acharmos que o acontecimento que se deu na estrada, que foi bem feito para fulano, cicrano, beltrano, nós estamos a semear, vamos colher. Amanhã somos nós que vamos na estrada e vamos ter esse acidente. Ou alguém que a gente gosta, de repente vai ter que se ir embora. Mas é a vida que proporciona este acontecimento, a vida que nós levamos. Não vem de Deus, não vem das entidades espirituais,
não vem da espiritualidade superior. Porque para que vós tenhais uma noção, os seres espirituais crescem e desenvolvem-se aqui. Porque este é um planeta escola. É o único planeta que existe o bem e o mal em conjunto e na mesma pessoa, o ódio e o amor, os sentimentos negativos e os sentimentos positivos, e calha-nos a nós trabalhar toda essa panóplia de coisas para podermos realmente conseguirmos reequilibrar a nossa vida e, por uma consequência muito natural, reequilibrarmos a vida dos outros. Por isso, quando vós lerdes para aí que, então, os seres espirituais é que querem o nosso sofrimento, perdoai-me, mas quem deixa transmitir esta mensagem é uma mensagem da própria pessoa, não é de um ser espiritual e não é do seu mentor espiritual. Isso é como, por exemplo, existem pessoas católicas, principalmente os seus dirigentes e os seus padres. Existem pessoas muito boas, mas dentro da própria igreja existem pessoas horrivelmente más. Essas pessoas são capazes de agarrar no dinheiro que é destinado para que a igreja seja o santuário da beneficência, da caridade e da ajuda aos mais necessitados, que é esse o objetivo da igreja, embora desenvolver a espiritualidade dentro da própria igreja. Existem esses homens que fazem isso, mas existem outros que roubam para si próprios, e aí vê-se que não têm qualquer tipo de adoração por ninguém, nem por eles próprios, nem por Deus, nem pelo diabo. Roubam para si próprios esses donativos, esses bens que são ofertados para... O objetivo é para ajudar os mais necessitados. Ora, se desviam aquilo que é para ajudar os mais necessitados, estão a fazer uma má sementeira. Logo vão ter uma má colheita. E cada vez mais há pessoas assim, dentro das religiões, dentro das filosofias, dentro das seitas, mas das seitas para mim já é aceitável, dentro daqueles gurus também, e dentro da própria espiritualidade. O que me magoa imenso, porque sendo cada um de nós dessas pertenças pessoas com uma maior capacidade de entendimento, com uma maior capacidade e uma maior visão, uma maior intuição, maior é a nossa responsabilidade. E é por isso que isto que eu estou a dizer pode-vos desagradar. Mas isto é a meia verdade que existe na Terra. Porque verdades absolutas jamais existirão na Terra. Porque numa escola, tu aprendes uma parte da verdade. Na escola da vida, aprendes a outra parte da verdade, que é a prática. E aí, és senhor de uma verdade, mas é só terrena. Porque se tu vais, pois, querer equilibrar a verdade terrena com a verdade espiritual, também tens que adquirir o conhecimento necessário na verdade espiritual teórica e na verdade espiritual prática. O que serve para um lado, serve para os outros. Mas, num conteúdo negativo, como muitos fazem, e serve é só o que vocês utilizam muitas vezes, são as energias que estão mais perto de nós, que ainda pertencem à nossa atmosfera, ou os nossos anjos da guarda que estão mais perto de nós, ou então aqueles seres espirituais que saíram há pouco da Terra e ainda estão e quiseram ficar ali mais um pouco. Então o que é que acontece? Acontece que esse tipo de comunicação tem que ser crivada, tem que ser passada por um crivo e percebermos exatamente o que é que se pretende, ou seja, qual vai ser o fruto dessa comunicação. Se o fruto é medo, vai provocar medo, insegurança, culpa,
Se o fruto vai provocar isso, não é um bom fruto. Se o fruto vai provocar esperança, vai provocar a própria liberdade do indivíduo, vai provocar a motivação para o indivíduo crescer, vai provocar uma série de coisas positivas e construtivas, evidentemente que esse fruto é saudável. Agora, compete-vos a vós, quando a informação vos chega, saber fazer esse crivo na informação. Não é ser extremistas. Porque nós sabemos que o extremismo, seja de um lado ou do outro, seja positivo ou negativo, traz sempre problemas. Os extremistas nunca trouxeram nada de bom. E a prova é que tivemos extremistas terrenos que derrubaram parte do mundo, que derrubaram parte da humanidade, que é o que está a acontecer também, precisamente hoje, sem usarmos as armas, os canhões e todas essas coisas, mas usando este vírus que está a contaminar e que está a desorganizar todo o movimento da humanidade. E pronto. Fico-me por aqui porque acho que vós deveis ver novamente, pois isto quando ficar lá, vede e ouvi novamente para ver o que é que desperta em vós, depois dai-me o feedback, está bem? Agora vamos passar à oração. Vamos passar à oração. Na nossa jornada de oração, 190ª jornada de oração. Então vamos lá. Vamos passar. Não deixa de ser verdade que muitas vezes nós precisamos de olhar mais para nós, porque acabamos por encontrar respostas, acabamos por encontrar armas para conseguirmos vencer todos os obstáculos. Mas não é fazendo aqui de advogado de ninguém, mas apenas dizendo que estamos no mundo, estamos mais fragilizados, até pelo aquilo que está a passar no mundo. E que, mesmo quando não estamos mais fragilizados, estamos no mundo, estamos limitados. Nós, e é nessa nossa limitação que queremos deixar de ter, que nós vos invocamos hoje, para que cada um de nós seja desperto através do seu próprio ser e da sua própria essência, desperto através da sua própria espiritualidade e do seu próprio humanismo, para que não haja intermediários, para que vós tocais mesmo no nosso coração e na nossa mente, tocais nas células do nosso corpo, nas moléculas e nos átomos, para que tocais na nossa vida, para que nós possamos perceber qual o caminho que devemos trilhar, qual a vida que queremos ter e o que é que podemos fazer por nós próprios e pela humanidade. A humanidade toda precisa de afeto, precisa de carinho. Então vós, de alguma forma, podereis despertar esses afetos e esse carinho em cada homem, cada mulher e cada criança que vive aqui neste planeta Terra, para que todos possam ter o melhor deles próprios. E quando nós viemos para a Terra, esquecemos tudo completamente, e por isso é que pomos muitas vezes a nossa continuidade em dúvida. Nós precisamos de vós, neste momento, que mesmo esquecendo tudo, precisamos de um sinal, precisamos de um toque e precisamos de despertar na nossa própria espiritualidade, nunca esquecendo a nossa humanidade e materialidade. Nós precisamos ter sucesso, equilíbrio, ter trabalho, ter paz, ter harmonia. E nós temos tudo isso no nosso interior, mas está assim um pouco adormecido e nós precisamos despertar isso.
por isso, bons amigos espirituais, e por isso, amigos espirituais de todos nós, é que precisamos de vós. E neste momento também precisamos da eterna força da eternidade e da eterna força de luz. E precisamos da espiritualidade maior, a intervenção da espiritualidade maior em nós, para que nós possamos resolver os problemas que foram criados por nós próprios. Para que nós tenhamos consciência, mas uma consciência sincera para connosco, de que podemos e de que, se quisermos, podemos dar também o nosso contributo para o reequilíbrio da humanidade, que tanto sofre nos dias de hoje. E se não for apelar para vós, se não for a mais, então que de alguma forma as vacinas que forem mais produtivas e melhores para os nossos corpos, que sejam essas que possam atuar e ser distribuídas, não aquelas que o homem criou de propósito com um fundamento de se aproveitar. Esse próprio homem também poderia ter feito o que está feito, se aproveitar por uma questão económica, por uma questão financeira, tudo por questões, menos questões humanas. E que possam eles ser chamados nos campos espirituais próprios à razão e que possam eles corrigir o que puseram incorreto. E que, para que não haja dúvidas, cada um de nós possa saber a verdade, mas não é a verdade por intermédio de ninguém. É a verdade por intermédio da nossa intuição e dos pontos que nos ligam ao nosso próprio eu e à nossa própria espiritualidade. Porque se também atravancarmos esse campo, também conseguimos assim resolver os problemas da humanidade e conseguimos ser mais humanos e conseguimos ser melhores. De resto, só temos nós. E é nosso dever e a nossa obrigação agradecermos. Agradecermos a vós, à espiritualidade superior, a todo o campo energético e magnético, a toda a galáxia e o universo, ao próprio planeta que nos está a receber e àquilo que se está a passar no próprio planeta. Também devemos agradecer. Porque através do agradecimento cria-se a energia necessária e a energia mais adequada para se repor o equilíbrio das coisas. E é nesta visão que nós apresentamos a nossa oração. E também é neste conceito, nesta certeza e nesta verdade, mesmo sendo meia verdade, que apresentamos a nossa oração. E com a nossa oração vai a nossa gratidão. E assim ficaremos todos um pouco mais tranquilos, mais corajosos, mais fortes para vencermos todas as barreiras. Mas no meio disto, se houver alguém que esteja necessitando, porque está demasiado desequilibrado, porque está demasiado confuso com o que se está a passar na vida e com a sua própria vida, que os seus mentores espirituais lhes seja permitido derrubarem um pouco a barreira que os impede de atuar, de modo a que atuem junto desses homens, dessas mulheres e dessas crianças, independentemente do seu estado, mas segundo a sua precisão, ou aquilo que necessitam, e que os toquem, para que eles possam encontrar mãos amigas,
Mãos amigas essas que os possam pelo menos abraçar. E o resto virá sempre por acréscimo. Por isso, a nossa maior gratidão a vós, queridos irmãos. Pronto, e dou por terminada esta jornada de oração, que é a 190ª, ou qualquer coisa. Pronto, vós sabeis. Amanhã cá estarei, depois põe-se o fim de semana. Então, espero que vocês tenham feito aquilo que vos pedi. Não se tenham esquecido, porque vos vou pedir outra coisa. Para acelerarmos processos, precisamos sempre ter uma ação. E a vossa ação vai ser, vocês se me fizerem um favor de fazerem a oração de outra forma agora. É apenas repetir e refletir sobre a palavra gratidão. Porque a palavra gratidão, usada no sentido de oração, atinge um nível energético mais profundo e mais longínquo. E isso é necessário para nós nos ajudarmos a nós próprios e para nós ajudarmos aqueles que estão para além de nós, quer desencarnados, quer encarnados. E para as diversas ideologias, e para as diversas filosofias, para as diversas religiões, e para as diversas seitas, nós queríamos nos juntar a todos e que todos se juntem a nós, mas neste objetivo único e exclusivo, o amor. O amor universal, o amor mais puro de todos os amores para cada um de nós. Bem-aja a todos o meu agradecimento e a minha gratidão por vós me acompanhardes. Portai-vos bem, que eu também vou tentar portar-me bem. E portar-se bem é cultivar a mente, cultivar os pensamentos, anular uns e ter outros, construir através do pensamento a energia necessária, essencial e pura para ajudar toda a humanidade e nos ajudarmos a nós próprios. Por favor, façam isso, está bem? Até amanhã. Um beijo, um abraço. Um abraço muito especial, muito apertado. Um abraço que contém a fraternidade. E na fraternidade está tudo. Por isso, um abraço fraterno para todos vós. Bem-aja.